Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Não quero pegar o jargão do Ítalo não, mas se vocês estiverem me ouvindo bem, peço que vocês me avisem, por favor. Tá dando pra ouvir direitinho? Alô? Conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não tô vendo aqui. Tudo certo. Beleza, vamos começar aqui. Agora continua tudo certo, né? Então tá. Primeira vez que eu tô aparecendo aqui a público para vocês. Meu nome é Christian Gurgel. E devo informar que eu não sou nenhum intelectual, né? Como essas grandes pessoas que a gente tá vendo aí. Bernardo Kister, o professor o Ítalo Marcilli, etc. Né? Mas eu sou apenas um estudante também do COF e de alguns professores, né? O professor Luiz Gonzaga, etc. E a gente deu início nessa página, Cultivando a Cultura, com visão de ajudar as pessoas também a chegar ao nível bom de cultura, né? Tudo se inicia com pequenos grupos discutindo ideias, né? Debatendo, e vai chegar a formar uma cultura, né? Interior. Então vamos ao ponto central, que é o quê? Que é o vídeo. Que é o livro que a gente marcou de ler, aí já está com uns dias. E eu acho que está mais de mês até, né? E é um livro extraordinário chamado O Fio da Navalha, de William Somerset Maugham. Então, esse Maugham, da onde surgiu este livro? Porque eu indiquei este livro para vocês. Então, este livro, ele tá no plano do curso Leitura dos Clássicos, do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, né, o filho do professor Olavo, o Gugu. E ele colocou lá como o primeiro livro, né? Eu estou fazendo esse curso e eu li e achei sensacional. É um livro muito bom. E eu pensei, por que não partilhar esse livro e por que não também passar para as pessoas que leram ele e tal, tentar trocar uma ideia sobre este livro. Então, primeiro ponto, o que é um clássico? O que é um clássico? Um clássico é um livro que ele visa passar experiências reais, né? O Gugu fala que a gente só pode viver bem no mundo real com experiências se a gente lê literatura. Por quê? Porque só através da literatura a gente vai conseguir viver 1000 vidas. O que significa isso? Significa dizer que, tipo assim, eu nunca vou saber como é viver depois da Segunda Guerra Mundial. Eu nunca vou saber como é viver com um pai alcoólatra, porque o meu não é, então porque eu também não vivi depois da Segunda Guerra Mundial. Mas pessoas viveram isso e relataram através da literatura de forma real, em experiências. E o que aconteceu? Quando você lê literatura e quando você lê um clássico, você consegue abstrair experiências reais e assim encontrar saídas para as suas decisões no dia a dia, né? Só através da literatura você consegue viver 1000 vidas. Então, isso é um clássico. E este livro que a gente escolheu para ler é, por si, um clássico, né? Então, do que se trata o livro? Eu não sei se todo mundo conseguiu chegar até o final, mas o livro ele é de uma clareza assim, perfeita. É aquele tipo de livro que você começa a ler e quando vê já está lá no segundo capítulo, de tão bom que está sendo a leitura, né? O livro em si, né, todo o livro, você consegue perceber que as pessoas de um grupo começam. O nome do livro chama O Fio da Navalha. A gente está comentando esse livro hoje, do William Somerset Maugham. Então, todo o começo do livro, ele começa com um grupo de pessoas que vai
ao desenrolar deste livro, eles vão tomando certas decisões e a gente vai conseguindo ver até onde eles vão chegando no fim disso tudo, né? Então, se você for ver todo o contexto deste livro, é o quê? Trata do sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida? E aí a gente consegue perceber isso, né, muito claro no personagem do Larry, né? Que você vê bem claro, um rapaz jovem que foi para Segunda Guerra servir, né, como piloto, e voltou totalmente diferente, né? Alguma coisa aconteceu com ele lá, mas no desenrolar do livro você percebe que o Larry é um rapaz muito jovial, é aquele tipo de pessoa alegre que tá do seu lado e, sabe, é uma coisa interessantíssima. Você quer estar como aquele cara, você quer ser aquele cara, né? Ele é muito jovial, ele é muito alegre, né? Você percebe muito essa alegria naquele personagem. E aconteceu alguma coisa, né? Do nada o Larry não quer mais trabalhar, não quer seguir a linha de todos os seus amigos e começa a se perguntar algumas coisas, né? O que está acontecendo comigo? O que é que se passa na minha vida? Né? Essas coisas. E... Só um minutinho. E aí o livro vai se desenrolando ao redor disso. A gente pode ver também as características dos personagens, né? Como foi o desenrolar disso tudo, né? E aí a gente consegue ver uma diferença muito grande entre o Larry, a Isabel, Sophie, o Elliot, né? E até a Suzanne, aquela que aparece lá na frente do livro. Então, como eu já citei aqui, o grande assim palavra para você entender o sentido do livro é aquele qual o sentido da vida. E aqui eu vou ler uma partezinha do livro em que o Larry está conversando com a Isabel, né? E aí ele já tem ido para Paris e ela pergunta: e qual a finalidade disso aqui, né? Por que você veio para cá? O que é que está acontecendo aqui? E ele fala: adquirir cultura, respondeu ele sorrindo. Não me parece muito prático. Talvez não seja, e por outro lado, talvez seja, mas é divertidíssimo. Você não pode imaginar como é emocionante ler a Odisseia no original. A gente tem a impressão de que bastaria ficar na ponta dos pés e estender as mãos para tocar as estrelas. Larry levantou-se, como que impulsionado pela excitação que dele se apoderara, e pôs-se a andar de um lado ao outro no quartinho. Há 1 ou 2 meses estive lendo Spinoza. Creio que não o entendo ainda muito bem, mas que delícia. É como a gente descer do seu próprio avião num grande planalto, nas montanhas, solidão e ir tão puro, e ir respirar um ar tão puro que intoxica, como um vinho, e faz a gente sentir-se como um rei. E ela pergunta: quando é que você pretende voltar a Chicago? Chicago? Não sei, não pensei nisso. Você disse que se ao cabo de 2 anos não alcançasse o que buscava, daria experiência por mal sucedida. Não me seria possível voltar agora. Estou no limiar. Vejo vastas planícies do espírito à minha frente, acenando-me, e estou ansioso por explorá-las. O que é que você espera encontrar ali? Respostas às minhas perguntas. Larry relançou para Isabel um olhar quase que brincalhão, de modo que, se o não conhecesse tão bem, ela poderia pensar que ele estava troçando. Quero ter certeza da existência ou da não existência de Deus. Quero conhecer a origem do mal. Quero saber se tem uma alma imortal ou se a morte põe fim a tudo. Então, por essa narrativa, assim, dá pra gente perceber o quê? Perceber que, tipo assim, não é comum para um jovem de 19 anos como o Larry olhar para dentro de si e perceber qual o sentido da minha vida. O que eu estou fazendo? Qual foi o meu chamado neste mundo? Né? Sendo que ao redor do Larry estavam instaladas circunstâncias que exigiam dele um certo tipo de ação,
né? E ele olhou para si e disse: olha, eu não quero fazer isso, eu não quero ir para todo mundo porque, sabe, eu não tô aí, né? Eu não tô como que estabelecido nessas circunstâncias. Meu coração não está nesse lugar, né? E uma coisa que a gente consegue ver seguindo essa narrativa depois que a Isabel mais na frente vai conversar com o Morgan, né? Ela olha para ela e diz assim: mas por que o Larry tá nessa viagem? Por que ele tá tentando se descobrir, tentando conhecer o que é que tá acontecendo dentro dele? Por que ele tá nesse estilo, né? E o Morgan olha para ela com muita sinceridade e diz: olha, eu acho que ele tá simplesmente tentando encontrar Deus. E ela diz: Deus? Sim, abismada, né? Ela diz: eu só quero ser uma mulher normal, ter filhos, né, casar e etc. E aí eles entram nessa narrativa, na verdade, assim, neste drama, né, do que é para Isabel, é o drama da eleição, né? Se não me engano, o Dr. Ítalo falou nisso numa live. O que é bem esse drama da eleição? É eleger uma coisa, né? Quando você elege uma coisa dentro de si, você se torna mais livre, né? Qual que é o problema aqui da Isabel? A Isabel, ela percebeu que ela queria muito o Larry, o amor da infância dela, era um rapaz virtuoso, um rapaz bonito, que ela imaginava ter filhos com ele, etc. Só que ela também queria agradar a mãe dela, ela queria agradar o tio dela, ela queria seguir a vida dela como uma donzela americana, né? Frequentar os seus clubes de leitura, seus, né, restaurantes de conversa, de pessoal rico, etc. E o Larry queria se aventurar, tanto que você vê nesse discurso entre eles dois, ele dizendo assim, ela fala assim: mas eu não tenho importância para você? Deixa eu encontrar aqui e ler para vocês, é interessante, né? E quanto a mim, não tenho nenhum valor para você? Muitíssimo. Quero que você se case comigo. Quando? Daqui a 10 anos? Não, agora. O mais depressa possível. De que jeito? Mamãe não está em condições de me dar um níquel sequer. Além do mais, mesmo que pudesse, ela não faria. Acharia errado ajudá-lo a viver na ociosidade. Não quero nada de sua mãe, replicou Larry. Tenho $3.000 anuais. Isto é mais do que suficiente aqui em Paris. Poderíamos ter um apartamentozinho. Avenue de Turfureux. Seria tão divertido, querida. Mas, Larry, ninguém pode viver com $3.000 anuais. Claro que pode. Inúmeras pessoas vivem com muito menos. Mas eu não quero viver assim. Não há razão para isso. Tenho vivido com a metade disso. Mas como? Ela olhou para o sujo quartinho com um estremecimento de repulsa. Isso significa que tenho algumas economias. Poderíamos ir a Capri na lua de mel, ir à Grécia no outono. Tenho uma vontade louca de ir até lá. Não se lembra como falávamos em viajar o mundo? Claro que desejo viajar, mas não desta forma. Não quero ir de segunda classe, nos vapores, nem me hospedar em hotéis de terceira categoria, sem banheiro, nem comer em restaurantes baratos. E aqui a gente percebe muito claro que a Isabel, ela idealizou um Larry da forma como ela queria que ele fosse. Ela era apaixonada pelo Larry, mas ela não queria que ele tivesse essas indagações, né? Elucubrações mentais que ele chegou a pensar, né? O que é que eu estou fazendo aqui, etc, etc. E assim, um ponto aqui que eu quero levantar nessa live. Vocês que leram o livro, vocês chegaram a imaginar o que foi que aconteceu com Larry para ele chegar nesse tipo de... Como que eu posso dizer? Para ele tomar esse tipo de decisão, para ele ter esse tipo de pensamentos, porque ali todos viviam no mesmo grupo, mas de repente ele saiu e disse: não, eu não quero viver essa mesma vida, mas eu quero encontrar um sentido para a minha vida. Alguém chegou a compreender o que é que aconteceu com ele? Por que ele teve esse tipo de indagações?
O fato aqui é o quê? É que o Larry, ele teve uma experiência muito grande com a morte. Não sei se vocês perceberam isso, mas na guerra um amigo dele morreu na frente dele, né? Ele ficou mesmo assim. De repente a gente tá ali vendo aquele Larry todo jovial. O Larry era piloto de avião, né? Ele fala que ele queria estar nas nuvens. Ele tava vivendo a vida com muita, assim, como que eu posso dizer? Assim, muita emoção mesmo, né? Ele dava pra ver que ele tinha prazer, tinha gozo no viver, né? E de repente, o Larry se depara com a morte e pensa: nossa, eu gosto tanto de viver, eu gosto de voar, eu gosto de rir, mas só que isso aqui pode acabar numa hora ou outra, né? E o que é que pode me fazer ir além, né? Então, essa situação com a morte, ela nos leva para uma outra situação. Quem foi outra pessoa também neste livro que teve um encontro em si com a morte? A Sophie, né? Você vê que a Sophie, ela se casou. Lá no começo mesmo você consegue perceber a Sophie. Ela tinha naquele jantar. E você percebe que ela era muito observadora, né? Ela diz pro mago: olha, aquele cara ali é fulano, aquela menina ali é cicrana, etc, etc. E aí ela se casou, teve um filhinho, se eu não me engano. E aí, de repente, num dia, na hora que eles estavam voltando, sofreram um acidente. E morreu o marido e a criança, e ela ficou doente no hospital, passando mal, mas depois se recuperou e ficou viva. Os dois tiveram uma experiência com a morte. Só que a maneira com que cada um agiu depois do ocorrido é o que diferencia os dois, né? O Larry pensou: nossa, de repente eu posso morrer de uma hora para outra e tudo isso vai acabar. Deve existir alguma coisa melhor nessa vida ou na outra. E só que eu não sei nada, então eu vou procurar. Já a Sophie não. Ela teve a sua experiência com a morte. O que ela fez? Ela pegou e disse: olha, já que essa vida não tem sentido em si mesmo, então a melhor coisa é eu me entregar para essa vida aqui. Não tem mais sentido viver, né? Isso aí é aquele drama que a gente consegue ver também nos nihilistas, né? Que eles saíam para dizendo, né? Se existe um sentido para a vida, o sentido desta vida ele tem que estar fora dessa vida. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho. Ou eu acredito que existe um Deus, ou não existe nada. Então, para aqueles que pensam, se não existe nada, a melhor maneira é eu caminhar para a morte com a minha própria perna. Foi o que aconteceu na sociedade nihilista lá da França, né? Que muita gente se jogava da Torre Eiffel, mas o bonito do Sartre não se jogou, né? Ele influenciou todo mundo a se matar e ele mesmo disse: venham, façam isso, mas ele não fez, né? Então, assim, a gente consegue perceber, analisando o Larry e a Sophie, né? E como eles reagiram diante dessa situação de se deparar com a morte, né? Isso é um fato importante a notar, né? O Larry, ele teve aquela coisa de tentar entender, descobrir, achar um sentido para a vida. E a Sophie se entregou, né? Ele disse: já que não tem sentido, é melhor viver sem sentido, né? Foi o que aconteceu. Mas é interessante a gente notar uma coisa, né? É tipo assim... Só um minutinho aqui. Existe uma hierarquia nos propósitos da nossa vida, né? Existem pessoas que vivem com
propósitos reais passivos, né? O que significa isso? Qual que é o meu propósito? Eu ser um engenheiro, ser um pedreiro, ou ser um médico. Beleza. Então eles vão viver a vida deles para que cheguem naquele objetivo e pronto. Tipo assim, eu sou um contador e etc. Existem pessoas que vivem com propósitos reais, ativos, que no livro a gente consegue ver, um exemplo, o Elliot, né? No passivo a gente consegue ver o Gray, né? Que o Gray é o quê? Ele é um contador que simplesmente ele tá lá vivendo, seguindo a vida do pai dele. Ele não tem nenhum propósito assim de se alcançar, de se encontrar, de amadurecimento. Ele simplesmente quer viver e seguir a vida dele, né? Uma coisa totalmente no imaginário mesmo. Depois os propósitos reais ativos, né, que a gente consegue ver o Elliot, né? O Elliot se esforça para obter, assim, na sociedade, um certo tipo de patamar, de altura, né? Ele quer chegar a um ponto, tipo assim, de ser reconhecido, né? E engraçado o Elliot, que ao mesmo tempo que ele é reconhecido, também é desprezado, né? Algumas pessoas falam bem dele e outras falam mal dele. Só que ele ignora, ele totalmente não tá nem aí. Ignora os que falam mal dele e dá prestígio para aqueles que falam bem, né? E existem propósitos na vida que são inescapáveis, que aí é o caso do Larry, né? A gente consegue ver que essa situação encurralou o Larry de tal forma que ele não tinha mais escolha, né? Tipo, você vê que ele, tipo assim, ele não consegue viver uma vida lá em Chicago e permanecer naquela vida. Simplesmente não consegue, não tá na essência dele, né? Simplesmente aquelas ideias, aquele pensamento na morte, o sentido da vida entrou de tal forma, tão grande nele, esses questionamentos, que ele não conseguiu simplesmente dar continuidade na vida dele. Ele saiu e disse: eu preciso ir adquirir cultura, eu preciso viver um tempo na Europa, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso perguntar, eu preciso viver, eu preciso fazer coisas para eu entender qual é o sentido disso aqui, né? O que é que eu estou fazendo aqui nessa vida, né? E aí a gente consegue ver que esses propósitos, né, do Larry, eles são inescapáveis, né? Simplesmente a vida, sabe, encurralou ele, né? Naquela cena em que a Isabel, ela tenta seduzi-lo e ela disse que passou um batom, saiu de noite e tal, chamou ele, né? E na hora que eles estavam entrando lá na casa e tal, e ela pensou: nossa, eu posso deitar com ele, dormir com ele. Quando voltar para Chicago, mando para ele uma carta dizendo que estou grávida, e aí eu prendo ele simplesmente para mim. E aí quando ele voltar para Chicago, vai ser mais difícil de ele voltar para Europa e pronto, ele vai ficar aqui comigo. Só que na hora H, ela pegou e disse: será? Será mesmo? Então, é engraçado que depois ela até fala: não foi eu que tomei aquela decisão de hesitação e não ficar com ele e mandar ele embora, que foi o que aconteceu. E ela fala: não foi eu, foi simplesmente um impulso meu, né? Então a gente consegue ver que certas coisas na nossa vida, elas acontecem de tal modo que é uma verdade tão grande que a gente não consegue dizer não para si mesmo, né? Quando a gente se olha, quando a gente está sozinho, em silêncio, refletindo sobre as coisas que nos foram apresentadas, a gente não consegue dizer não para nós mesmos. A gente não consegue dizer: meu Deus, a gente até tenta, né, dizer assim: eu vou continuar, eu vou fingir que essas ideias não foram me apresentadas, eu vou fingir que essa situação não chegou para mim. E você tenta e vai enrolando, mas chega uma hora que a vida te encurrala com a parede e diz assim: e aí? E agora? Você vai tomar a decisão ou vai passar a vida inteira vivendo feito um frouxo, feito um bobão, né? Você vai fazer alguma coisa da sua vida ou você vai ficar aí sentado esperando morrer, né? Então foi
basicamente o que aconteceu com o Larry nessa situação. Tipo assim, ele foi incapaz de dizer não para ele mesmo. Então isso é uma situação de propósitos inescapáveis, né? E como é que você consegue medir os propósitos de uma pessoa, né? De uma vida de uma pessoa, né? Se, tipo assim, um exemplo, você mede a escala dos propósitos pela medida de bem que eles causam na vida da pessoa. Essa é a única forma que você consegue medir a escala de propósitos na vida das pessoas. Por quê? Porque, deixa eu dizer para vocês, eu fiz umas anotações aqui. Como você sabe que a vida de uma pessoa é boa? É simples, né? As pessoas boas têm uma vida boa e são boas, né? Porque quando você tem uma vida boa, você é feliz, né? A gente consegue ver que as pessoas boas em si, que têm uma vida boa, elas são felizes, né? E todo mundo que é feliz é bom. Na hora que você, né, enquanto você está feliz, você não consegue fazer nenhuma maldade, né? Uma vida boa não é de acordo com o que você tem em torno de si, né? Não está em torno do sujeito. Mas, porque assim, as coisas não vivem a sua vida, mas é você que vive a sua vida. Um exemplo é que a gente consegue olhar na história, um exemplo da igreja. São Francisco de Assis, que tinha tudo, dinheiro, etc. E renunciou tudo para viver a pobreza. E do outro lado tem São Luís, né, rei, que conseguiu ser rei e santo, né? Então, assim, a felicidade ela não está ligada às coisas materiais, né? Você consegue ser feliz tendo ou não tendo, né? A diferença é como é que você vai tocar a sua vida, né? De que maneira você vai dar pontos que te impulsionam a andar nessa vida, né? Então, como eu estava dizendo, uma vida boa não é de acordo com o que gira em torno do sujeito, né? Porque as coisas elas não vivem a sua vida por você, mas é você que vive ela, né? Na medida em que a minha vida for boa, eu serei bom. E aí a gente entra naquela situação do Ortega y Gasset, que ele fala, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Tá sendo muito usado agora essa frase. Porque assim, se ao redor de mim, um exemplo, eu tô numa situação em que eu tenho que fazer coisas que não me são agradáveis, mas é o que dá pra eu fazer agora, né? Tipo um exemplo, o meu sonho é ser médico. E daí, eu tenho que dar um jeito de ser médico, só que eu não tenho dinheiro, né? E daí, eu tenho que trabalhar em alguma coisa pra conseguir dinheiro suficiente para chegar lá. E daí eu vou trabalhar numa pedreira, né? Vou quebrar pedra, que é o único trabalho que me ofereceram. E eu posso aproveitar as circunstâncias ao meu redor e viver bem a minha vida, né? Mesmo nessa pedreira, né? Ser feliz, né? Como eu disse anteriormente, uma pessoa boa, ela é feliz. Uma pessoa que tem uma vida boa, ela dá sinais de felicidade, né? Ou eu posso pegar essa circunstância e começar a reclamar e não querer ir trabalhar direito e começar a botar dificuldades, né? Sendo assim, eu nunca vou conseguir chegar naquela meta que é a minha no futuro. Eu sei que o melhor para mim é o quê? É trabalhar na medicina, né? Estar envolvido com a coisa toda. Só que ao meu redor aquilo não é possível agora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chorar? Não, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre e eu vou conseguir, ou não, né? Pode conseguir ou não. O importante é eu dar sentido verdadeiro para minha vida agora, nesse momento, com as minhas circunstâncias, né? Aquilo que me rodeia agora, aqui e nesse momento, né? Não mais pra frente, né? E a gente consegue ver na história do mundo situações interessantes, né? Como a do Viktor Frankl lá, que ele passou pelo campo de concentração, né? Que
que ele tem aquela frase lá, né? O homem suporta qualquer como, desde que ele tenha uma finalidade. A gente consegue ver também o São Maximiliano Maria Kolbe, que se ofereceu para morrer no lugar de um outro presidiário lá do campo de concentração, e morreu com muita alegria, né? Os primeiros cristãos também que deram a sua vida. Então, assim, essa questão da felicidade tá interligada com bens materiais, etc., isso é muito relativo, né? Não tem nada a ver. Por isso que a gente consegue ver na história pessoas que têm dinheiro e chegarem a uma felicidade, né? E pessoas que não têm e também ser totalmente felizes, né? E um exemplo também que eu até recomendar para vocês de filme que retrata bem isso é aquele filme A Vida é Bela, né? Acho que o original em italiano La Vita é Bella, que mostra lá o drama do Guido, que eles são judeus, vivem na Alemanha e são presos, né? E a alegria que ele vive dentro do campo de concentração, fazendo brincadeira, dizendo pro filho dele que ele não tá lá, e etc. Como ele desenrola aquela coisa. Então, pessoas boas, né, vivem felizes, né? Então, a única medida objetiva é essa aí que eu dei pra vocês, né? Aquela que a gente fala, né? Quando você tem uma vida boa, você é feliz, né? As outras, né, todas são relativas, né? São subjetivas, né? Dinheiro, mulheres, poder, sabedoria, né? Até santidade mesmo. Com a mesma quantia de dinheiro, uns são felizes, outros não, né? O que acontece quando as pessoas são felizes? Elas ficam boas. E aí, uma experiência que eu deixo para vocês também, se vocês puderem, se for acessível a vocês fazerem, é o quê? É visitar um mosteiro, ou um lugar onde tem a vida religiosa, em que você saiba que realmente ali acontece vida religiosa, né? Não como que eu posso dizer? Não vida religiosa, mas vida religiosa mesmo, né? Onde você sabe, não, aquele lugar ali, me falaram que eles tentam viver mesmo de verdade, o que é pedido deles. E você, se você puder, né, passar, sei lá, um dia, não sei quais as circunstâncias de vocês, mas se vocês puderem, eu aconselho a vocês aí, e é uma vida extremamente feliz, sabe? Eu já passei por experiências, né, de ficar alguns dias em mosteiros, e você tem a impressão de, nossa, ali é tudo silêncio, aqueles monges, eles passam um dia de oração, de trabalho e de estudo, então deve ser uma coisa totalmente chata, mas é pelo contrário, né? Pessoas boas são felizes. É uma vida muito feliz mesmo, você percebe no olhar das irmãs ou dos irmãos, é uma alegria sem tamanho, né? E continuando assim, eu acho que a gente já está mais ou menos no meio do nosso ponto, da nossa conversa, né? Sempre lembrar do começo, que é o quê? Para entender bem este livro, a gente tem que partir do princípio de que qual o sentido da vida. Esse que é o grande ponto que o Malcolm quis apresentar pra gente, né? Então, a maior parte das pessoas que são felizes, né, vão chegar ao mesmo objetivo do Larry, né? Eu acredito que se o Elliot lá, né, ele tinha um propósito de vida mais baixo que o Larry, né? Que ele era aquele propósito ativo lá, mas você percebe que se ele passasse mais tempo na Terra, né, ele ia começar a tirar aquele sentido das coisas terrenas e começar a lançar um olhar para as coisas mais abstratas, aquilo que é mais divino em si, né? Aquilo que está mais, tipo assim, no sentido da vida, olhar para essas coisas e parar de se importar com terra, com essas coisas. Você percebe que no fim da vida ele já estava se voltando, e eu acredito que se ele demorasse mais, ele ia chegar nesse mesmo objetivo do Larry, esse é o objetivo final, né? E tá, a gente falou aqui que o que causou no Larry para ele fazer isso foi aquela experiência que ele teve com a morte, né? Mas nem todo mundo pode ter essa experiência. E o que é que a gente pode fazer para causar em nós essa experiência, né? Ficar na rua esperando o carro bater, não. A gente tem que
a gente pode criar também, existem situações que a gente pode criar em nós, esse olhar voltado para si, né? Parar com esse materialismo. E é o quê? Já vi gente aconselhar a pensar, né? Quantas crianças passam fome no mundo, né? Mas não no abstrato, não olhar assim, dizer, quantas crianças passam fome no mundo aqui agora, pronto, pô. Mas realmente olhar se fosse possível ir nos hospitais, dar uma volta nas ruas, né? Uma coisa que era aconselhada também antigamente, muito pelos monges, era o quê? Visitar o cemitério, né? Muita gente visitava os cemitérios, né? E passava um tempo lá meditando sobre a morte, né? Todo mundo vai morrer um dia, né? E a gente não sabe quando, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, né? Esse voltar-se para a morte, né? Que aconteceu com Larry, que ele teve uma experiência, mas a gente pode causar em nós também essa experiência e olhar para essas situações e olhar para si também, né? E dizer, nossa, eu posso criar essa situação em mim, né? Então, a gente vê que as pessoas desse filme, desse livro, eles começaram num ponto, né? E eles terminaram totalmente em outros, né? Como foi que terminou a Isabel, né? A Isabel foi uma personagem que a gente comentou sobre a eleição que ela deveria ter feito, né? Que ela queria ter tudo ao mesmo tempo. Ela queria ter o Larry, e ela queria ter a aprovação da família dela, e ela queria ter a aprovação do tio dela, e ela queria tudo do jeito dela, né? E daí ela ficou com medo, ela mesma fala, né? Ela ficou com medo de tomar a decisão de seguir o Larry, de aceitá-lo, de casar com ele, etc., como ele mesmo propôs, e acabou indo por outros caminhos, né? Casou com o Gray, né? Teve filhos, etc. Agora a questão é o quê? Como foi que ela terminou? O filme, ela terminou feliz pra caramba? Não, né? A gente consegue ver que ela não terminou tão feliz, né? E a diferença, tipo assim, do próprio Elliot lá, né? Que ele queria tudo aquilo para a vida dele e lutou, etc. Ele terminou como? Feliz? Terminou feliz, né? De certo modo, a forma com que o Elliot terminou foi interessante, né? Então, a gente consegue ver, tipo, isso, né? A própria Sophie, né? Eu acho, assim, que em escala, a Sophie, ela tá num nível ainda maior do que a própria Isabel. Porque a Sophie, ela destruía a própria vida, né? Ela pegou, se entregou para os homens da rua, etc, etc. Mas ela não estava fazendo mal para os outros, né? Você percebia que ela não fazia mal. Que é o caso da Isabel, né? Isabel tramou toda aquela situação para que a Sophie bebesse aquela bebida lá e tal, e fosse embora, né? E por que o Larry quis casar com a Sophie? Quem pensou sobre isso, né? No meu ponto de vista, né, também no ponto de vista do professor Gugu lá, né, que ele fala, o Larry viu na Sophie uma situação que ele poderia salvá-la, né? Se ele pegasse ela, apresentasse, tipo assim, porque eles tiveram a mesma coisa. Se você consegue ver também no começo do livro, eles dois tinham uma afinidade natural para a coisa, né? Eles passavam horas falando em poemas, né? Trocando figurinhas, conversando, etc. E existia uma afinidade natural entre os dois. E você percebe também que, tipo assim, a relação com o sentido da vida dos dois eram muito parecidas, né? Só que ela tomou um ponto e ele outro. Então, ele era o cara que poderia apresentar para ela, não, existe alguma coisa, né? Eu busquei, eu achei, etc, etc. E era isso, exatamente como a Bia aí falou, era uma forma de redenção, né? De salvá-la, né? E será que ele ia salvar ela? Eu acredito que sim, né? Só que assim, a gente não pode prever o que a coisa aconteceu se ela não aconteceu, né? Ela foi embora. Então, a gente consegue ver que a Isabel fez um ato de maldade ali, né?
fazendo isso, né? Tá claro isso aí? Então, por fim, né, a gente estava falando de como criar aquelas experiências. Um fato interessante é da relação do Larry com o dinheiro. Depois ele deu tudo, né? Porque lá na frente também, no começo, ela fala: você não dá valor para o dinheiro? Ele diz: nenhum, né? Tipo assim, no mundo hoje em que a gente... Isso é tão doido, né? Tipo assim, quando a gente vê uma pessoa dizer: olha, eu... Tá, o filho da fulana, da minha vizinha ali, deixou tudo, abandonou tudo e entrou na vida religiosa, né? Fez voto de pobreza e o pai dele era milionário e tal. E quando a gente vê essa situação, é tão forte, né? Tipo assim, nossa, o cara foi capaz de abdicar de tudo